Só esperar que o Canvas é um pouco demoradinho. Ó, já deu um spoiler. Certo. Olá a todos, então. Meu nome é Patrícia Riedel, sou acadêmica de medicina da TM 2024/2, aqui da URGS, e hoje vou apresentar, então, a vocês o artigo intitulado Os Cuidados Primários São Essenciais, da autora Bárbara Starfield. Essa apresentação foi feita sob orientação do professor Roberto Pierre, que é o professor coordenador da nossa liga. Hoje ele não pode estar presente, mas ficamos muito felizes que o prof. Marcelo Gonçalves está com a gente. E os slides foram feitos pela minha colega e coordenadora de pesquisa, Laura Brizola, com a minha ajuda. Bom, eu gostaria de começar falando, então, um pouco sobre a autora. A doutora Bárbara Starfield foi uma pediatra e mestre em saúde pública norte-americana, tendo sido, então, professora e diretora da renomada Faculdade de Medicina da Universidade de Johns Hopkins. Ela esteve no Brasil, sempre que requisitada, inclusive eu dei uma pesquisada e descobri que ela esteve em Porto Alegre ministrando uma aula magna em 2005. Então, ela colaborou muito para o desenvolvimento da nossa atenção primária brasileira e, inclusive, teve vários livros publicados, sendo que um deles, Atenção Primária, Equilíbrio entre Necessidades de Saúde, Serviços e Tecnologia, foi publicado pela Unesco em parceria com o Ministério da Saúde. Então, a gente já pode ter uma noção do gabarito. Ela, então, foi uma referência internacional para atenção primária e para medicina de família e comunidade. Ela veio a falecer, então, em 2011. E, para começar, então, o artigo já traz no título a questão que vai mediar essa apresentação, que é, os cuidados primários, eles são essenciais? Outras indagações que também vão ser abordadas são acerca do efeito que os médicos de atenção primária vão provocar nesses resultados, visto que eles são considerados como guardiões dos encaminhamentos aos especialistas, né? Além disso, a gente também vai falar se há um número específico de profissionais necessários para a atenção primária, e então, para sabermos as respostas, vamos adiante. A gente tanto fala, né, de cuidados primários, mas então o que eles são, afinal? Em 1978, ocorreu lá no Cazaquistão a Conferência da Organização Mundial da Saúde, em Almata. E lá foram elencadas 100 palavras, que descreveram, então, os cuidados primários. Daí, agora vocês me perguntam, Patrícia, vai citar todas? Não, porque a nossa autora, então, destacou algumas delas no artigo para facilitar a nossa vida. E eu trago, então, aqui em destaque para vocês. Então, a gente pode dizer que os cuidados primários, eles são considerados essenciais, práticos, cientificamente sólidos, social e universalmente aceitáveis, têm um custo acessível, são função central e foco principal do desenvolvimento social e econômico geral da saúde, além de terem o contato de primeiro nível no processo contínuo de cuidados. Então, a gente pode dizer que o planejamento de atenção primária, ele requer uma conceituação fácil e de comum compreensão e que seja acessível, né, para futuras implementações e para sua medição. Então, agora que a gente já sabe que são os cuidados primários, a gente pode tentar, então, definir o que é a atenção primária à saúde, a APS. Então, a gente pode dizer que a APS, ela é o primeiro contato do paciente com um profissional de saúde, geralmente lá na unidade básica de saúde, né, na UBS, que creio que a maioria de nós conhecemos. E a gente pode dizer que a APS, ela tem um papel contínuo, visto que o paciente, ele provavelmente vai permanecer com os cuidados e vai voltar para uma possível revisão de sua saúde a partir do que vai ser aconselhado a partir da APS. A gente pode dizer também que ela é abrangente, porque é na APS que nós conseguimos chegar em diferentes faixas etárias, gêneros, grupos sociais, locais, e também, por fim, ela é coordenada, o que quer dizer que ela vai ter uma equipe multiprofissional trabalhando em conjunto pelo paciente. Então, se a gente fosse escolher 3 palavras para caracterizar a APS, a gente poderia
dizer que a gente poderia citar continuidade, abrangência e coordenação, que são as 3 destacadas pela nossa autora. Meu mouse está dando uma falhadinha, mas... Bom, a atenção primária, então, é um nível do sistema de saúde. Aliás, um nível que é extremamente importante, né, essencial e bem central. Mas para a gente compreender melhor o sistema de saúde por completo, o artigo ele disserta sobre os níveis secundário e terciários em específico, e ele também cita um nível especial destinado a atendimento de emergência, mas a gente vai falar sobre, então, o nível secundário e terciário, só para a gente compreender como um todo. Então, a gente pode falar sobre o nível secundário, a gente pode caracterizá-lo como um nível consultivo, né, de rápida duração, que auxilia os médicos, então, da APS com dilemas e diagnósticos, por exemplo. E já o atendimento terciário, ele tem, então, com distúrbios tão incomuns na população que a gente não poderia esperar, por exemplo, que os médicos da atenção primária os vissem com frequência suficiente para manter a habilidade específica, por exemplo, para lidar com eles. Então, o médico em nível terciário, ele pode ter que assumir, por exemplo, a responsabilidade ao longo do tempo pela maioria dos cuidados do paciente, mas ele vai consultar, muitas vezes, o médico da atenção primária para problemas e necessidades que podem estar especificados em informações captadas no próprio atendimento primário de primeiro contato. Então, esse sistema, ele requer, assim, uma integração com a atenção primária, para que o paciente receba, então, um conselho claro e consistente. E como saber, então, se o sistema de saúde está sendo alimentado adequadamente, o sistema de saúde está está alimentando adequadamente a atenção primária, perdão. É necessário, então, que a gente meça os elementos da APS. E, para isso, lá em 1978, de novo, né, esse ano foi um ano bem agitado, um comitê do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, ele fez uma das primeiras tentativas de medição do que é necessário ao APS. Daí, então, esse comitê, ele desenvolveu 21 perguntas para a gente avaliar o alcance da acessibilidade, da abrangência, da coordenação, da continuidade e da responsabilidade na APS. E a nossa autora, a própria Bárbara, anos depois, postulou 2 características necessárias para avaliar cada um dos atributos exclusivos da APS. Um que aborda, então, uma característica estrutural, que fornece capacidade de atingir o atributo, e outra que aborda o desempenho real, o processo, que vai conseguir alcançar esse atributo. Nós dividimos, então, em uma tabela os atributos e na coluna ao lado as características correspondentes para ficar mais, para a gente tentar deixar mais compreensível, porque é mais complicadinho. Então, olhando a tabela, no primeiro atributo, para a gente atingir o primeiro contato, é necessária a avaliação da acessibilidade e, para alcançá-lo, é necessário, então, saber até que ponto a população realmente usa os serviços. Já em relação à longitudinalidade, que eu ainda não comentei, mas que é o cuidado focado na pessoa ao longo do tempo, ela é avaliada pelo grau em que tanto o provedor quanto as pessoas na população concordam sobre a sua associação, e medida em que os indivíduos da população se relacionam com aquele provedor ao longo do tempo para todos os cuidados. Já quando a gente fala do atributo abrangência, para atingi-la, a gente vai precisar oferecer uma gama de serviços que seja ampla o suficiente, e também para alcançar esse atributo a gente tem que avaliar até que ponto o provedor ele realmente reconhece essas necessidades conforme elas ocorrem. E por último, a coordenação vai requerer um sistema de informação que contenha todas as informações relacionadas à saúde, e a avaliação disso inclui novamente a extensão e a velocidade com que as informações vão ser relacionadas e aplicadas no atendimento do paciente. Então, a gente pensa agora, então, quem são os responsáveis por esses cuidados? Segundo o artigo, na Europa, o principal responsável por esses cuidados primários é o clínico geral. E já nas Américas, a gente tem como principal responsável os internistas gerais, os pediatras e os clínicos gerais também. Os internistas gerais para os adultos, os pediatras para as crianças, né?
Então, esse foco, assim, na medição, ele vai permitir que diferentes tipos de profissionais, incluindo enfermeiras, médicos, sejam designados como os profissionais de atenção primária. E para também programas de treinamento em atenção primária, para esses programas enfatizar aqueles aspectos na prática em que os seus graduandos devem se destacar. E então, agora que a gente já falou de quem são os profissionais, a gente pensa, será que precisa um número exato de profissionais na APS? Quantos profissionais de APS são necessários? No Canadá, a gente tem a proporção de médicos de atenção primária sendo... Oi? Eu, Marcelo, posso dar uma comentadinha na tua primeira parte ali? Pode, claro, prof. Não, só para ver assim. Eu acho que eu não... Só um adendo. Aham. Só um adendo, eu não citei que o artigo ele é da década de 90, então talvez ele esteja um pouco desatualizado. Isso, não, mas acho ele assim, apesar de ser de 94, se eu não me engano, a base do pensamento da Estágio, ele está todo colocado aí. Acho que as tuas citações dos outros livros que ela fez, principalmente o Equilíbrio, que é aquele que foi feito pelo pessoal da Unesco e o Ministério da Saúde, que está disponível em PDF, ele é muito interessante, por causa que ele aprofunda em cada um desses atributos, né? Eu acho que é importante destacar esse papel que ela teve na APS mundial e na brasileira, como tu citaste mesmo no início aí, Patrícia. Porque uma das coisas que ela fez, ela ajudou a nós aqui, e principalmente nós fomos olhar aqui em Porto Alegre, na URGS, com a questão da validação do instrumento de avaliação da atenção primária, que é o Primary Care Assessment Tool, o PCA Tool, que quem fez essa validação foi o grupo do professor Erno. Eu fiz parte desde o início da validação, foi o meu mestrado e doutorado foi dentro dessa validação, e a gente trabalhou direto com ela, e ela sempre foi uma pessoa extremamente acessível e preocupada com as questões de difusão e de como a gente avalia a atenção primária. Eu acho só a questão de uma das traduções ali que vocês colocaram nos slides para abrangência, é o que a gente tem usado como integralidade, né? Então, acho que é só para deixar isso que é o acesso, longitudinalidade, o primeiro contato, que é o acesso, né? Longitudinalidade, integralidade, que é a mesma coisa que a abrangência, né? E coordenação. Só era para fazer esse comentário, mas tá ótima a apresentação, estou aqui escutando. Certo. Sim. Tá bom. Acho que até mais para frente a gente usa esse termo, mas é verdade. Ele vai mudando. Obrigada, prof. Deixa eu só mudar aqui. Então, quanto aos profissionais de APS, quantos são necessários? No artigo, a autora traz que no Canadá, a proporção de médicos de atenção primária, na época, né, eram 50%, enquanto no Reino Unido, de 70%. E os dados epidemiológicos para realizar esses cálculos geralmente são inexistentes. E até após o artigo, eu gostaria de perguntar para o prof se eles ainda são, né? Porque ela se refere à época. E nas premissas atuais, que eram as da época, entre 75% e 85% das pessoas em uma população geral requerem apenas serviços de atenção primária no período de 1 ano, enquanto que de 10% a 12% da proporção restante vai requerer um encaminhamento para atendimento secundário e de 5% a 10% para um atendimento terciário. Eu acho, Patrícia, que então, eles mais ou menos se mantêm, só eu vou te ajudando aí junto, né? Eu acho que eles se mantêm, mais ou menos, esses números, tanto do Canadá quanto da Inglaterra, né, que ela colocou. Alguma variação. E esse percentual que o pessoal coloca ali de resolução, ele vem muito dos estudos do White, que ele fez um em 61 e um em 2001, mostrando o quanto em que níveis de atenção se resolviam os problemas, que as pessoas chegavam. E mais ou menos ele, tanto em 61 quanto em 2001, bateu essa utilização preponderante da atenção primária. E se a gente pegar vários diagnósticos de demanda
E a gente tem aqui o do Conceição e tem o de Florianópolis, que foi feito pelo Gustavo Gusso. A resolução, o grau de não encaminhamento, ele fica em torno de 85%, algumas vezes 90%. Então, eles mais ou menos eles se encaixam dentro desses números que vinham desde lá de trás, de 94. Perfeito. Certo. Então, dessa forma, a gente chega à questão. Um sistema de saúde orientado para atenção primária, ele é melhor do que aquele baseado em cuidados especializados? Pelo artigo, a nossa autora, ela traz um estudo recente que indicou que as variações da prática médica estão fortemente relacionadas, então, às diferenças no acesso direto aos especialistas. Ela até cita o exemplo das taxas de cirurgia de catarata. Também no estudo anterior, eles haviam mostrado que tanto a adequação quanto os resultados da retirada, trazem exemplos da retirada das tonsilas e adenoides, eram melhores quando os pacientes eles eram encaminhados a especialistas por médicos de cuidados primários do que quando eles mesmos procuravam, né, se autorreferiam. Já lá em 45 também, outro estudo vai demonstrar um efeito limiar, pelo qual se concluiu que os pacientes autorreferidos, eles vão ter taxas maiores de intervenções desnecessárias do que os pacientes encaminhados. Nesse slide, eu optei por trazer uma fala da autora que eu achei muito interessante, muito completa também, e nesse trecho eu destaquei algumas partes que ela refere que os especialistas eles são mais eficientes para algumas doenças, mas de forma alguma para todas, e que parte da prática da atenção primária ela vai estar focada em problemas que não são e podem nunca ser resolvidos com diagnósticos definitivos, que isso é, que os pacientes eles estão sempre se alterando, modificando a sua condição de saúde. Outro estudo também realizado nos Estados Unidos, mostrou que uma relação consistente entre a disponibilidade de médicos de cuidados primários e os níveis de saúde. Esse estudo, ele confirmou os resultados de um estudo também anterior e semelhante, que mostrou que a proporção de médicos da atenção primária em relação à população é o único preditor consistente nas taxas de mortalidade por idade. E também que, mesmo considerando outras características, como ruralidade, porcentagem de chefes de família mulheres, níveis de educação, status de minoria e taxas de pobreza. Também mostrou que o aumento do atendimento eficaz está associado a uma diminuição de custos, e também foi demonstrado que em outro estudo, que eu me recordo, que descobriram que as despesas com cuidados, por exemplo, entre os idosos nos Estados Unidos eram mais baixas em áreas do país com altas proporções de médicos de cuidados primários para a população. Um outro estudo também, a autora cita vários, né? Um outro estudo também de caso controle mostrou também que o determinante mais importante da hipertensão não controlada era a indisponibilidade de uma fonte de atenção primária. Então, a gente vê a grande relação, né? E como será, então, observado a seguir, os países também cujos sistemas de saúde mais orientados para a atenção primária vão atingir melhores níveis de saúde, maior satisfação com os serviços de saúde entre a população e menores custos no serviço em geral. A autora, ela também remete ao médico APS como um gatekeeper, que seria um porteiro em inglês, né, em português. E a atenção primária, em contraste com a atenção especializada, ela vai utilizar o recurso do primeiro contato com os pacientes. Isso é muito importante para que os pacientes acabem não visitando especialistas sem uma recomendação, né? Uma vez que a gente tem estudos que mostram que especialistas são muito mais usuários de testes e procedimentos, e que todas essas intervenções têm um grande risco, né, de complicações iatrogênicas, bem como também um aumento de custos, né. Então, dessa maneira, a APS ela é protetora para os pacientes na redução de procedimentos desnecessários e também de possíveis eventos adversos. E quanto, então, aos efeitos inversos do porteiro, né, do gatekeeper, a autora comenta que há um risco de subtratamento devido ao não encaminhamento para cuidados especializados indicados, mas que isso foi mais difícil de demonstrar por pesquisa, né, por dados, e que, na verdade,
pouquíssima evidência de uma associação sistemática entre a função de gatekeeper e resultados ruins. Ela também comenta que em alguns lugares, como os Estados Unidos, o aspecto do primeiro contato da atenção primária é considerado uma ameaça à livre escolha, né? Então, nesse slide, eu sugeri a colocação de APS contra o capitalismo. Por quê? Porque, assim, a questão do cuidado primário, ela vai ser incompatível, né, com a abordagem de mercado para a prestação, por exemplo, de um serviço de saúde. E como a gente, então, acha um meio termo razoável? O que a gente pode afirmar é que, para garantir a livre escolha da fonte de atenção primária nesses locais, vai ser necessário que haja um suprimento, então, suficiente de pessoal de atenção primária para permitir essa escolha, né, e não afetar, então, esse livre-arbítrio, né. A gente também percebe que, entre os países industrializados ocidentais, um sistema de saúde orientado para atenção primária, ele apresenta custos mais baixos de atendimento, maior satisfação da população com os seus serviços de saúde e melhores níveis de saúde, além de menor uso também de medicamentos, como a gente pode ver pela tabela, né, que aqui a gente tem, não consigo, meu cursor não aparece, mas a gente pode ver que a gente tem, aqui mostram alguns países, né, dentre eles países ocidentais, um ranking, né, dos cuidados primários, o nível de satisfação, o custo, né, por pessoa, os níveis de saúde e também a medicalização, né, por pessoa. Então, a conclusão, né, comentada anteriormente, ela vai ser oriunda, então, de um estudo em 11 países durante a metade até o final da década de 80, no qual, então, a orientação da atenção primária, ela foi caracterizada por uma pontuação derivada da média de pontuação em 11 características diferentes. A gente dividiu elas aqui, então, sendo 5 dessas características que eram do sistema de saúde geral, né, como a universalidade, a distribuição dos recursos de saúde, profissionais com dedicação direcionada à APS e uma comparação dos ganhos dos médicos de APS com os especialistas e também a porcentagem de médicos ativos na APS. As outras 6 características, então, era uma tentativa de alcançar um nível mais alto de desempenho na prática da APS, sendo essas, então, o atendimento de primeiro contato, a longitudinalidade, né, que a gente tem a integralidade, né, a abrangência, e a coordenação, o centramento na família e a orientação à comunidade. Então, as informações sobre os níveis de satisfação com os serviços de saúde ocorreram da seguinte forma nesse estudo. Os indivíduos, eles foram questionados se eles acreditavam que o sistema de saúde do seu país exigia apenas pequenas mudanças fundamentais para melhorá-lo, ou uma avaliação completa de reconstrução. A autora traz também as informações sobre os níveis de saúde, que as informações sobre os níveis de saúde, elas foram obtidas de fontes confiáveis, né, que a gente cita aqui, a Organização Mundial da Saúde, Centro de Controle de Doenças, o CDC, que é bem conhecido de lá, e também os indicadores efetivos usados foram esses citados. Então, chegando às conclusões do estudo, a gente pode ver que os países, eles foram classificados de acordo com a sua pontuação de atenção primária, e essas classificações, elas foram comparadas com indicadores de resultados. Então, nesse primeiro gráfico, a gente mostra a classificação da pontuação da atenção primária e compara com as classificações médias de satisfação, custos totais, custos de medicamentos e níveis de saúde. A gente também também fica sugerido que a orientação da atenção primária de um sistema, ela vai estar associada a custos mais baixos, menos investimentos e também melhores níveis de saúde. E também são perceptíveis algumas diferenças consideráveis. Os países no grupo superior, eles são sistemas de saúde de mercado, então eles são impulsionados por demanda. E os países do grupo inferior, que são aqueles em que a oferta é regulada de acordo com a necessidade percebida de recursos.
E daí temos o Canadá, que ele é classificado como um intermédio nesse meio. A gente também pode concluir que os países com distribuição mais equitativa de riqueza, em geral, vão ser países que tentam distribuir os recursos de saúde de forma mais igualitária e com foco também nos serviços de atenção primária. E eles também são países mais capazes de controlar os custos totais da saúde, né, de satisfazer a população e de alcançar altos níveis de saúde. A gente percebe, pelo gráfico 2, usando como exemplo os Estados Unidos, que eles gastam mais com cuidados de saúde, mas eles não alcançam, então, uma pontuação desejável de cuidados primários. Também vai ser perceptível em análises que alguns países eles vão depender principalmente de médicos de família para fornecer serviços de atenção primária, enquanto que outros eles vão contar com uma combinação dos médicos de família, internistas e pediatras, como a gente viu anteriormente. Também em alguns países, os especialistas eles vão estar restritos ao ambiente hospitalar e em outros ao ambiente ambulatorial. E em alguns países também, por exemplo, a autora cita a Dinamarca, apenas alguns especialistas vão estar restritos à prática hospitalar. Também em alguns países permitem o acesso direto a certos especialistas, apesar de que geralmente exijam um encaminhamento de um médico de atenção primária. E em alguns países também, os médicos da atenção primária, eles admitem os pacientes no hospital, enquanto que outros são os especialistas. E também é interessante destacar que existem diferenças, né, nessa extensão em que a divisão de custos ela é exigida na atenção primária. Em geral, os países com um sistema melhor regulamentado, eles vão ter menos divisões de custos para a PS, apesar de que em alguns eles estejam instituindo pequenos copagamentos para desencorajar a utilização, então, excessiva. Então, como conclusão, a gente tem que, onde predomina a taxa por serviço, as taxas de encaminhamento, elas são geralmente mais baixas, assim como o número de encontros com pacientes por semana. A característica também de gatekeeper, de porteiro, ela não gerou insatisfação e ela pareceu também estar associada a uma orientação comunitária da prática da atenção primária. No entanto, os sistemas de gatekeeper, eles também não são necessariamente baratos, né, para operar. Mas, em consequência, né, os sistemas de saúde mais orientados para a APS, eles vão ter melhores níveis de saúde, maior satisfação da população com serviços e menores custos em geral, quando comparado com os demais. Então, as nossas referências utilizadas foram o próprio artigo. E era isso, muito obrigada. Não sei se eu falei muito rápido, quando eu engato marcha, eu vou muito rápido. Parabéns, Paty, foi ótimo. Muito bom, parabéns. Obrigada. Muito bom, Patrícia. Como é que vai ser a dinâmica? Então, agora eu deixo aberto para... Não sei se alguém tiver perguntas, mas professor pode... Não, até para ver se o pessoal está com dúvidas aí, comentários. Uhum. Não, vou deixar o pessoal falar um pouquinho, depois eu vou dar uns pitacos mais aí. Eu queria saber, Paty, qual a tua opinião, se por mais que o artigo, né, seja de 94, se tu acha que ele ainda se mantém atual para a realidade que a gente enfrenta hoje? Bom, eu também, essa foi a primeira questão, que quando eu li o artigo, quando o professor Pierre me passou, eu li o artigo, eu pensei, um artigo de 94, né, será que ele é atual? Daí, então, eu conversei com o professor e ele fez os mesmos comentários que o professor Marcelo, que ele permanece bem atual e os números também são bem parecidos, correspondem bastante ainda, por isso que é válido, né, utilizar e discutir, sendo que a Bárbara Starfield continua sendo um grande nome, né, dentro da MFC, da atenção primária. O
Uma coisa que eu acho que é importante destacar, né, pessoal, é essa questão do o papel de porteiro que é atribuído para a atenção primária, né? Que se a gente olhar de uma maneira meio ligeira, assim, rápida, pode até parecer uma coisa meio pejorativo, que é alguém que fica determinando quem vai passar de um lado para o outro, né, dentro do sistema. Mas esse papel é um papel fundamental, né? Como a Patrícia bem destacou durante a apresentação dela, que é principalmente a questão de tu tem que ser uma pessoa para estar na atenção primária. Quem estava na aula de inaugural de apresentação da liga, né? Uma das coisas que se destaca assim sempre para ser um bom médico, médica da atenção primária, tu tem que ser um bom clínico. Tu tem que ter vários outros atributos, mas ser um bom clínico, para ser altamente resolutivo, isso é fundamental, porque isso vai qualificar o nosso papel como porteiro, como gatekeeper dentro de um sistema de saúde. E os sistemas de saúde que tentaram fazer sistemas universais de saúde, e aí a gente tem os exemplos que a Patrícia estava colocando dos estudos da Bárbara ali, né? É o Canadá, é a Inglaterra, é a Espanha, é Portugal, é Holanda. Todos esses sistemas, a maneira que se tem de viabilizar isso é através de tu fortalecer a atenção primária, tu formar profissionais de atenção primária, e não são só médicos, tu tem que formar os médicos, tu tem que formar os enfermeiros, e tu tem que ter uma equipe qualificada, com uma infraestrutura adequada, para que eles sejam altamente resolutivos, aqueles 85% ali que tu apresentou, né, Patrícia? E isso acaba sendo fundamental, não só para o sistema público, mas o que a gente tem visto também é a questão do sistema privado. O sistema privado, não só no Brasil, mas em vários outros locais onde eles coexistem, né? Se não fizer a guinada para a atenção primária, todos os planos, e mesmo não sendo plano, sendo o pagamento direto do bolso das pessoas, é insustentável. E isso tem se visto porque a inflação no sistema de saúde, a inflação médica, ela é muito maior do que a nossa inflação do dia a dia, com a incorporação de tecnologia, tudo. Por isso que é importante a gente evitar que o paciente que pode ser visto a atenção primária chegue em outros níveis, porque o grau de formação, como acho que a Starvo destaca nesse texto, né, assim, porque a gente qualifica a chegada do paciente no especialista focal, tu aumenta a probabilidade de diagnóstico dele quando tu mais ou menos faz esse papel de já deixar o que realmente tem que passar para os outros níveis. E essa questão também que ela colocou do inverso, né, da gente acabar retendo pessoas que não deveriam estar conosco, isso eu acho junto com o papel da nossa qualificação para cuidar de pessoas, cuidar dos problemas das pessoas, também está junto, é o conseguir reconhecer e de maneira rápida qual o paciente que não deve ficar na atenção primária. Então essa é a função também do FIO, que é tu fazer o encaminhamento de forma qualificada para o especialista focal certo, e isso também faz muita diferença. Porque como a gente acaba vendo ao longo do dia, ao longo da semana, várias pessoas com problemas que vão ser de um nível de complexidade baixo, médio-baixo, a gente tem um risco do nosso olhar ficar meio viciado e acabar chegando pessoas graves, com situações graves, que precisam ser vistas pelo nível secundário ou terciário, e a gente não conseguir ver isso porque o nosso olhar está acostumado a dizer, não, é só uma hipertensão, é só uma diabetes, é só uma gripe que está tendo, e não conseguir fazer aquela pergunta que é fundamental para a gente, que vocês têm que aprender desde sempre, que é o que de mais grave pode estar tendo essa pessoa. Então, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer em cada um dos contatos que a gente tem com os nossos pacientes, mesmo que a coisa pareça assim, eu já vi isso 200 vezes. Não, sempre faz a pergunta, o que de mais grave pode ser nesse paciente? Acho que isso é uma das coisas importantes também do nosso papel como profissional, como médico da atenção primária. Tem uma pergunta ali no chat. Tu quer que eu leia ou tu consegue ver?
Uhum. Ah, sim, sobre a Laura perguntou, pode-se concluir que o capitalismo é prejudicial para a APS? Nesse sentido, a autora traz ali, como exemplo, nos Estados Unidos, né, que se questiona a questão de o sinal de APS ser um empecilho, não, impedir a questão do livre-arbítrio, da possibilidade de escolha, né. Assim, eu não sou muito fã do capitalismo, então vou ser tendenciosa a criticar bastante, mas eu não sei a opinião do professor, mas eu acho que de alguma forma é prejudicial, não sei, deixo mais em aberto. Mas pelo que a Bárbara Starfield fala no artigo, acho que seria assim, né? Eu acho que foi a Laura, né, que perguntou. Eu inverteria, eu diria assim, ó, a APS é benéfica para o capitalismo, porque ela faz com que tu tenha equilíbrios dentro das... Se a gente for olhar, Inglaterra, Sim. Canadá, Espanha, todo mundo ocidental que assumiu a atenção primária, ele é capitalista, né? E se a gente for ver também o modelo que foi assumido pela União Soviética, que é conhecido como o modelo Chesmachenko, é um modelo que a gente viu que não deu certo no Brasil, que é o modelo da UBS tradicional, que é baseado na tríade, né? Clínico, pediatra e ginecologista. Que tu tens as questões dos... E foi utilizado durante muito tempo em todo o leste europeu, todo o grupo da Cortina de Ferro lá. Então, eu acho que a APS, ela vem para mostrar a importância que se tem de não se ter sistemas completamente autônomos, porque a gente vai ter sempre um equilíbrio que tem que se buscar, né? Que é autonomia, que é essa questão do livre-arbítrio que a Bárbara estava falando, que se a gente deixar, principalmente falando como os médicos com total livre-arbítrio de, olha, eu vou pedir todos os exames que eu quero, eu vou pedir... Isso não existe sistema de saúde que seja viável. A mesma questão para as pessoas, olha, eu vou em todos os especialistas que eu quero. Os planos de saúde têm visto isso, né? Então, eles têm... porque quando tu começa a ter essa busca por serviço de saúde, como a gente busca lojas num shopping center, fica muito caro. Porque cada vez que tu vai ter um contato com determinada especialidade, muito difícil tu não sair com exames complementares, com um custo todo que vai embutido nisso, né? Então, tu ter medidas de regulação são importantes, mas ao mesmo tempo, tu ter regulação estrita, extrema, é muito ruim, porque tu vai necessitar em várias coisas que não são protocolares. Então, tu tem que ter sempre uma margem de garantir a autonomia do profissional para que ele possa investigar as coisas que são mais incomuns. Então, esse que é a grande questão do desafio, né? É tu casar autonomia e regulação para conseguir manter um sistema equilibrado e sustentável, que é o que se busca em todos os sistemas de saúde, tanto no plano público quanto no plano privado. E a gente tem que buscar sempre, em qualquer país, ter sistemas nacionais de saúde onde as pessoas possam recorrer quando precisam. Então, acho que essa é uma das questões principais, né, desse embate de autonomia versus regulação, que é muito no que está de fundo dessa discussão sobre capitalismo e socialismo, porque se a gente for ver a discussão quem está acompanhando as eleições nos Estados Unidos tem visto, né? Volta e meia, o Donald Trump tem falado na questão do Obamacare, que são planos de saúde acessíveis para a população, como uma busca da socialização, do socialismo da saúde, que é um discurso antigo que foi feito lá atrás, na década de 50, quando se tentou os Estados Unidos a fazer um sistema nacional de saúde, e a contrapropaganda foi muito forte, e é por isso que até hoje é o único país desenvolvido ocidental que não tem um sistema nacional de saúde de amplo apoio à população. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem mandar no chat.
Eu tenho uma dúvida, assim, eu tô formulando ela agora, não sei muito bem como eu falo, mas assim, eu, por exemplo, como usuário integral do Sistema Único de Saúde, eu não vejo como que funcionaria no sistema privado, no sistema de plano de saúde, ah, essa questão da atenção primária, por exemplo, porque parece realmente, como o professor falou, muito mais atrativo, até mesmo para os próprios pacientes poderem buscar atendimento direto com um especialista, porque sob a justificativa de que eles estão pagando por isso. É, Então, eu gostaria de saber como que a gente poderia introduzir essa prática também para além do Sistema Único de Saúde, por exemplo. quer responder, Patrícia? Quer dar Não, um... professor, pode mandar picha. Não, mas assim, ó, isso tem acontecido já, Almiro, em vários locais, né? Várias Unimedes do país e diversos planos do que a gente chama de autogestão, que são planos que os próprios locais criam para os seus funcionários e familiares também. Eles têm feito isso, né? Onde tu tem a presença do médico de atenção primária. Um exemplo que tem aqui, a Unimed do Vale dos Sinos, aqui São Leopoldo, Novo Hamburgo, vários ex-residentes nossos aqui do Santa Cecília têm coordenado, né? O Marcos, que vocês devem conhecer, Luísa, vários deles têm trabalhado com carteiras de pacientes que, se precisarem ir em algum outro especialista, algum outro médico, passam por eles. Só que no momento em que eles chegam e eles veem que a questão é uma questão facilmente manejável na atenção primária, a grande maioria fica. O que se tem em algum desses locais quando as pessoas querem exercer não, eu quero ir em determinado especialista. Não, tudo bem, não tem nenhum problema, mas tu vai ter um copagamento, e normalmente são copagamentos significativos. Se for encaminhado pelo médico da atenção primária, não tem o copagamento, ou é muito menor do que se for por... Então, quer dizer, tu tem que ter maneiras também que elas vão ser de várias formas, né? Tem uma delas que é a questão de cultural, que ela demora, mas tu tem que ter uma questão reguladora junto, né? E muitas vezes essa questão de regulação passa por questões de incentivos financeiros, de tu ter desconto em algumas coisas, tu ter que pagar, fazer um pagamento extra para outra se tu não quiser seguir no fluxo natural do plano de saúde. Mas isso tem cada vez aumentado mais, e as pessoas, quando passam a ter um profissional, uma profissional que cuida delas de maneira longitudinal, como a Patrícia estava destacando ali, tu cria vínculo, e aí tu começa a ver que é muito melhor tu ter alguém que coordene o teu cuidado, que faça essa tua ordenação dentro do sistema de saúde, do que tu ficar fazendo isso por conta própria, que é muito mais... é ineficiente e acaba tendo sempre um risco maior de... E aí entra todo o papel da prevenção quaternária, tudo isso que vocês já discutiram ou vão discutir a seguir adiante. Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida? Coragem, pode perguntar. Enquanto vocês vão pensando nas dúvidas, eu vou mostrar um livro para vocês aqui. Acho que minha câmera está ligada, né? Esse livro aqui, tá vendo, Camila, aí? Patrícia? Estou sim, aham. Esse é um livro que o pessoal da Organização Mundial dos Médicos de Família fez, que são os artigos clássicos, né? Então tem vários artigos muito interessantes aqui, que depois eu posso passar para vocês. Acho que tem artigos importantes que não estão aqui dentro, principalmente sobre questões de intervenção, de estudos individuais, né? Porque esse artigo 94 que a Starfield trouxe, ela traz muito ainda da formulação das hipóteses, né, que são aqueles artigos aqueles estudos ecológicos. A partir daí se tem
muitos artigos, muitos estudos individuais, estudos de intervenção, né, com ensaios clínicos, comunitários, coisas assim, que são importantes para tu ir dando robustez às evidências. Mas esse livro aqui, que foi editado pelo pessoal da Wonka, ele traz vários artigos clássicos, que depois eu sento com vocês para a gente poder separar aí alguns que eu acho que são interessantes de vocês conhecerem. Tem alguns bem antigos, mas tem outros artigos novos, assim, relativamente novos, que são importantes, abordando vários temas e esferas dentro da medicina de família e da atenção primária. Então é esse aqui, Family Medicine, The Classic Papers. Sim, a gente já está precisando de ideias para os próximos clubes. Inclusive, não, temos várias. Inclusive, também quem está assistindo e tiver algum artigo que quer debater, quer sugerir para nós, pode procurar alguém da coordenação da Liga e sugerir para os nossos próximos encontros. Isso, e aproveitar para convidar os outros coordenadores também a, nos próximos clubes, apresentarem, colocando uma pressão. Ai, que medo. A intenção é fazer uma vez por mês, né? Então, é difícil, mas vai. Dá um nervoso. Mas foi muito bem, foi muito bem. Obrigada, gente. Então tá, acho que era isso, né? Muito obrigada, prof. Marcelo, pelas tuas colocações. Foram excelentes, nossa, agregou muito, foi muito bom. Muito obrigada a todos que compareceram, a todo o pessoal da coordenação de pesquisa que estava envolvido, a Laura, a Fernanda, Lu, a Camila, por ter apresentado, todo mundo. Muito obrigada. E obrigada a tua parte também por ter feito essa bela apresentação, por ter tido a coragem de ser a primeira também. Eu devo imaginar que não foi fácil e foi ótimo. E obrigada pro Marcelo de novo. Hoje é feriado, né? E tu tá aqui com nós, então, muito obrigada mesmo. Fico à disposição, foi um prazer e ter 27 pessoas, chegou a ter 27 num finalzinho de feriado, começa com sucesso já a nova atividade. E prendam um grito que vocês precisarem, tá? De organizar artigos, coisas assim, para entrar em algumas, para fazer comentários, tudo, fico à disposição de vocês. Tá bom, queridos? Verdade. Pessoal, não esqueçam de fazer o formulário de preencher o formulário de presença. Coloquei aí no chat, se alguém não viu, eu posso mandar de novo. Ele vai ficar disponível até umas 8h30, 9 horas. E é isso, muito obrigada por todo mundo que compareceu. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais, gente. Valeu. Tchau.